paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém? Irmãos, devido a um problema técnico, hoje nós não estaremos transmitindo via internet a nossa escola bíblica. Nós estaremos postando depois do almoço ou durante a semana somente o áudio. Eu estou aqui gravando. Então houve ali um contratempo em algumas mudanças que foram feitas ontem em virtude do encontro dos jovens e acabou desconfigurando ali a nossa transmissão. Então nós não vamos estar presos a essa questão técnica, vamos então prosseguir apenas com a nossa aula presencial e teremos então também mais tarde a transmissão apenas do áudio da nossa aula. Tá joia? Os irmãos vão estar depois, eu coloco depois no YouTube somente essa parte para estarmos ouvindo. A nossa lição hoje está baseada em Êxodo. Capítulo 15, nós estamos na lição de número 16. É um tema bem complexo, mas também importante. Eu quero até esta semana, devido o tempo nosso que é curto, então durante essa semana eu vou fazer aí uma live, talvez umas 2 horas, dando um estudo mais técnico sobre esse tema, porque eu sei que o que nós vamos falar aqui vai faltar tempo para isso, tá? Nossa lição de hoje tem como tema Deus infinito e tripessoal. Basicamente é nós falarmos sobre a doutrina da Trindade. E essa doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais, talvez não vou dizer difícil, tá? Mas a doutrina que nós temos que ter mais dedicação no estudo dela. Porque quando não estudamos a doutrina da Trindade ou não compreendemos a doutrina da Trindade dentro da sua essência ou como ela deve ser realmente vivida por nós cristãos, então estaremos colocando toda a nossa vida cristã de uma forma talvez errada. A aplicação ela fica errada. Por quê? A base da nossa vida cristã é como nós compreendemos o ser Deus. Como nós, não é só a visualização de Deus, ou como nós temos o entendimento de Deus, mas é como eu expresso Deus no meu dia a dia, na minha caminhada cristã. É isso que dentro dessa base que está a nossa doutrina, aquilo que nós cremos. Quando nós olhamos uma determinada igreja, um determinado grupo religioso, e esse grupo religioso você consegue perceber como este grupo ele expressa a existência de Deus na sua essência, aí você sabe se aquele grupo realmente ele está vivendo uma doutrina bíblica ou simplesmente ele vive uma superficialidade dos princípios da palavra de Deus. E olha, infelizmente, a maioria dos grupos religiosos, eles não expressam a existência de Deus como deveria expressar. Aí quando nós falamos a existência de Deus, é nós entendermos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí esse é o grande problema
das muitas denominações, não somente evangélicas, mas os muitos segmentos que nós temos hoje espalhados em todo o mundo a respeito da existência de Deus ou que professam Deus. Então nós vamos antes orarmos, aí depois a gente vai dar aí continuidade. Abra sua Bíblia, mais uma vez eu lembro, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo de 1 a 19. Nós vamos estar orando, pedindo que o Senhor venha falar nesta manhã aos nossos corações, venha falar às nossas vidas. Pai, eu quero estar agradecendo o Senhor por esse dia, por esta manhã, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de colocarmos o nosso coração na Tua presença, colocarmos, ó Pai, a nossa vida diante do Teu altar, diante da Tua graça, da autoridade do Teu Santo Espírito. Esteja falando agora, ó Pai, em cada coração que aqui se encontra no dia de hoje, Senhor, aqueles que também vão estar nos acompanhando através da internet num outro momento, ouvindo ainda, Senhor Deus, que somente o áudio, mas que eles possam realmente expressar e viverem esta doutrina, este ensino bíblico, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, renova-nos com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Êxodo capítulo 15, nós temos o texto registrando aí o Cântico de Moisés. Este texto aí, ele é um salmo registrado no livro de Êxodo, tá? Que Moisés ali fez por ocasião da libertação do cativeiro egípcio. Então, Êxodo 15, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Você vai observar que este cântico, o salmo, ele é também uma adoração, é uma expressão de louvor de Moisés após a libertação do cativeiro egípcio. Então disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto eu louvarei. Ele é o Deus meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a sua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da sua excelência, derriba os que se levantam contra ti. Envias o seu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das suas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. E ninguém dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra o estragou. Com a sua beneficência guiastes o povo que salvastes, com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram dos poderosos de Moabe.
se apoderaram de temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor na grandeza do seu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto pelo meio do mar. Esse cântico foi cantado por muitos e muitos anos pelo povo de Israel para glorificar e engrandecer o nome do Senhor pela vitória que o povo havia experimentado por ocasião da libertação do cativeiro egípcio. Esse cântico ele expressa aquilo que o povo conseguiu entender depois de muitos e muitos anos de cativeiro a respeito de Deus. É claro que o cântico ele é uma expressão do coração de Moisés, uma vez que Moisés era o único que havia tido um contato direto com Deus. Por isso hoje nós podemos olhar para tantos e tantos outros cânticos ou salmos, olhar para a nossa própria caminhada cristã e expressarmos a verdadeira adoração ao Senhor. Descrever Deus há um tempo, descrever a nossa teologia e definir a nossa religião, conforme eu mencionei aqui na nossa introdução. Um sistema religioso e forte ou fraco, ou seja, quando eu posso expressar Deus para alguém que me pergunte como você entende Deus, ou quem é Deus para você, ou qualquer outro tipo de pergunta, aí então, dependendo da maneira como eu vou expressar Deus, eu posso estar dizendo que creio de uma forma fraca ou de uma forma forte na existência do Deus. É a nossa plena confiança em Deus. E às vezes, a minha vida cristã, minha caminhada cristã é tão frágil que eu não creio em Deus como eu deveria crer. É isso que nós estamos vivendo nesses dias. Isso é a ideia de um Deus parcial, imperfeita, e assim será também o nosso sistema, o sistema religioso que nós cremos. Por outro lado, se a ideia é verdadeira, digna e correta, o sistema será igualmente verdadeiro, digno e correto. É nesse assunto que necessitamos de todas as qualificações para o descobrimento da verdade, porque se errarmos aqui, o resto do nosso estudo certamente será contaminado de erro. Por isso que eu quero lembrar os irmãos que nós vamos estar durante esta semana fazendo uma live mais completa. Nós vamos colocar tanto no YouTube quanto no Facebook um estudo mais completo a respeito deste tema, porque eu sei a importância que esse tema tem para a nossa caminhada cristã. E vai ficar muita pergunta, ainda assim vai ficar muita pergunta, fica-se muitas dúvidas. Só uma questão prática. Por exemplo, quando você tem alguém na sua casa enfermo, qual é a sua atitude diante daquela enfermidade? Isso é uma questão muito prática da maneira como nós compreendemos Deus em nossos dias. Por quê? A Bíblia conta lá no Novo Testamento 3 situações. Tem 3 exemplos clássicos para essa compreensão, para essa prática da vida cristã, da existência de Deus em nossos dias.
Quando nós temos lá o centurião que foi estar com Jesus Cristo, porque ele tinha um servo seu doente, e ele então pediu a Jesus Cristo, intercedeu a Jesus Cristo pelo seu servo. Aí ele então falou para Jesus Cristo: basta uma palavra que ele será curado. Aquele homem creu num Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele não limitou a existência de Deus. O caso de Jairo, que foi também até Jesus Cristo, porque ele estava com um problema de enfermidade, Jesus Cristo teve que ir até a sua casa. Então Jesus Cristo, para ele, não tinha poder de curar onde ele estivesse. Faltou a onipresença, a onisciência. Ele cria que Jesus Cristo tinha o poder de curar, mas Jesus Cristo tinha que ir até a casa dele. Jesus Cristo tinha que caminhar com ele. Aquela mulher que toca em Jesus Cristo, ela teve que tocar em Jesus Cristo, ainda que ela creu na onisciência, porque naquele momento que ela tocou, ela cria somente no poder de Jesus Cristo. Ela foi até a presença de Jesus Cristo. É claro que não se tinha a compreensão de que em qualquer lugar tu pode clamar ao Senhor, mas ela teve que ir até Jesus Cristo, mas ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela poderia tirar de Jesus Cristo o poder para que ela fosse curada, a mulher do fluxo de sangue. Mas ela limita a ação do Senhor em nossas vidas. E assim somos nós. Limitamos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós limitamos o poder de Deus. Quando em várias ações e em várias práticas da nossa vida cristã, nós começamos a determinar o jeito que Deus tem que agir. O jeito onde o Senhor ou o Espírito Santo tem que fazer a sua obra. É como se Deus tivesse que nos atender. Deus tivesse que fazer aquilo que eu preciso e não o que Ele quer na minha vida. Porque é diferente. Deus sabe aquilo que eu preciso, não eu chegar para Deus: Senhor, eu preciso disso. Não, Ele sabe o que é o melhor para a minha vida. Então as nossas próprias ações estão determinando o jeito que eu creio em Deus, o jeito como nós cremos no poder soberano do nosso Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos nesta manhã. Não podemos conhecer a Deus nas profundezas do seu ser absoluto, mas podemos ao menos conhecê-lo até onde ele se revela em sua relação conosco. A questão, portanto, não é quanto à possibilidade de um conhecimento de Deus na impenetrabilidade do seu ser, mas é esta: podemos conhecer a Deus procurando saber como Ele entra em relação com o mundo e conosco. Deus entrou em relação conosco em suas revelações de si próprio e supremamente em Jesus Cristo. Conhecer a Deus é primordial para todo ser humano. Primeiro, cremos num Deus infinito. Ao finito cabe definir o finito. Assim, tem valor a tentativa, porque ainda que se não consiga inteiramente atingir o alvo pretendido, só o ato de procurar definir alguma coisa sempre o torna mais clara que compreender ou fazê-lo. Temos, porém, na revelação cristã, material necessário para uma definição cristã sobre o alicerce desse empreendimento em Jesus. Quando nós olhamos para o atributo de Deus, da infinitude, Deus não teve um início, um meio ou um fim. Deus não teve um princípio. O atributo da infinitude
ele também nos traz mais um entendimento de eternidade. Parece que é a mesma coisa, os dois atributos, mas não são. O ser eterno, eterno dá aquela ideia de época, de tempo. A eternidade é tempo, a ideia de tempo. O infinito é porque Deus não tem proporções humanas. Por isso que o nosso autor, o autor da nossa revista, ele fala: não podemos conhecer a Deus nas profundezas do seu ser absoluto. Apenas a gente consegue dimensionar. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Por exemplo, para nós que somos limitados, é impossível contarmos as estrelas do céu. Aí nós dizemos na matemática que é infinito, mas não é infinito. Porque as estrelas, elas têm um princípio e um fim. As estrelas, que são asteroides, elas têm um princípio e um fim. Elas têm digamos, um tempo de vida. Elas nasceram e elas se acabam. Nós sabemos que o brilho que nós enxergamos de uma estrela é uma estrela que já foi há muitos anos, conforme a ciência explica. Então, para nós, se sairmos contando, para nós que somos limitados, não conseguimos contar. Mas uma vez que ela tem uma existência e Deus está acima de todas as coisas, então pode-se contar. Para nós é impossível contarmos os grãos de areia, mas para Deus não. Dessa maneira que a gente consegue então entender que o Deus que nós cremos é um Deus infinito. E se Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus ilimitado em seu poder. É por isso que nós não podemos limitar o poder de Deus. Se Ele é um Deus ilimitado, então Ele é um Deus que controla todas as coisas, ainda que a minha mente não possa compreender. E quando eu olho então outro atributo que eu falei agora há pouco, da eternidade, aí eu vou entender que aquilo que aconteceu lá com meus antepassados já estava no controle de Deus sobre toda a minha existência e a existência dos meus futuros. Aí vai se discutir sobre livre-arbítrio, entra várias outras questões na teologia, tá? Então, a minha decisão pode mudar o futuro das minhas gerações? Com certeza, mas Deus sabe, tá? Que cada decisão que nós tomamos impacta no futuro de toda a minha geração, pode ter certeza disso. Não é que Deus está fazendo com que eu tome determinada decisão. Isto não. Não é que Deus faz com que eu faça, você tem que escolher essa. Não, porque nós não somos um fantoche. Nós não somos um bonequinho manipulado por Deus. É aí que entra o livre-arbítrio. Mas Deus sabe, pela sua eternidade, quais são as minhas decisões. E Ele então vai sempre me dando o direito de escolha, a oportunidade que eu tome. Olha, o caminho que eu estou apresentando para você é esse, para que toda a sua geração mude, para que os seus caminhos sejam caminhos gloriosos. É por isso que a todo instante nós temos boas oportunidades na vida, e a nossa rejeição pelas boas oportunidades que Deus nos dá, elas vão mudando os nossos caminhos e tornando os nossos caminhos mais difíceis. Então, caminhando,
né? É como então o leitor pode perceber esta definição? Há pontos que a envolve, e lembre-se que temos que ter a nossa mente que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então vamos caminhar daqui para frente, tá? Lembrando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembrem disso, porque nós vamos falar sobre outros aspectos do ser de Deus que vai tocar neste ponto. Bem, primeiro, a natureza de Deus. Deus é um espírito pessoal. Vamos lembrar de Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana lá em João capítulo 4. Deus é espírito. Mas a questão daquela mulher é onde nós temos que adorar a Deus. Se Deus é espírito, Ele pode estar em todo lugar. E depois a gente vai falar sobre a onipresença, que é um outro atributo de Deus. Então Deus está em todo lugar. Esse é um dos problemas que eu havia falado aqui, de uma religiosidade fraca, é quando alguém crê que um indivíduo que se tornou um ícone na história de determinada cultura, que são os chamados santos de algumas religiões, ele pode orar, ou clamar, ou fazer reverência, ou qualquer ato que for a esse indivíduo, ou a esse ícone, ou a esse chamado santo, e ele vai ouvir. Aí, por exemplo, um clama a ele lá no Rio de Janeiro, o outro está clamando lá no Pará, o outro está clamando lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, o outro está lá no Oiapoque, o outro está lá no Chuí, e ele está ouvindo ao mesmo tempo. Nós estamos dizendo que quando essas religiões, eles creem nessa suposta verdade para eles, então nós estamos dizendo que não é somente Deus que é onipresente. Então a pessoa está dizendo que, olha, Deus para mim é só um ser, mas eu posso então colocar qualquer outro no lugar de Deus. É por isso que existem alguns atributos que são atributos exclusivos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, infinitude, eternidade. São atributos que só Deus possui. E há vários grupos religiosos, e eu citei apenas grupos que são chamados grupos que cultuam ídolos. Nós não podemos só olhar para esses, porque até mesmo grupos evangélicos diminuem Deus desta maneira. E olha, às vezes, os ídolos desses grupos evangélicos não são somente os deuses deles, mas até mesmo pessoas, que eles atribuem poder às pessoas. Está errado. Quando nós olhamos Pedro falando, após ele ter curado, Pedro e João, após ter curado aquele coxo, e quando o coxo, depois de curado, se ajoelha diante de Pedro, Pedro levanta: porque eu sou homem igual a você. O poder não está em mim, o poder está no Senhor. Da mesma forma somos nós, porque nós estamos clamando, ou estamos acreditando que o poder está em homens. E quantos são os homens que são extremamente adorados nos grupos evangélicos? Pessoas que, eu vou lá porque fulano tem o poder, eu vou lá porque fulano pode curar. Gente, a palavra de Deus nos ensina, Hebreus, que nós em Cristo somos sumos sacerdotes. Nós podemos interceder ao Senhor, não são pessoas, a não ser que você não seja convertido. Caso contrário, você diminuiu o poder de Deus, você atribuiu o poder de cura a um homem. Aí você leva um homem para orar, aí você leva fulano para orar, aí você leva cicrano para orar. Nós estamos diminuindo a autoridade de Deus. Estamos então, o Deus que nós cremos é um Deus fraco.
porque o poder agora está no homem. Aí é por isso que a rede social, a mídia social, ela está cheia de grandes pastores. É esse homem que transforma a minha vida. Está cheio disso. Simplesmente você poderia dobrar o seu joelho lá na sua casa e clamar ao Senhor. Você fazia a sua parte. Não estou dizendo que nós não possamos compartilhar o pedido de oração com um irmão. Não estou dizendo isto, porque a própria Bíblia nos ensina orarmos uns pelos outros, ajudarmos em oração, o clamor da igreja, orai sem cessar. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então, eu orando, o irmão ali orando, o outro orando e o outro, a igreja orando, a igreja clamando ao Senhor. É como se então nós estivéssemos fazendo uma manifestação até o planalto de Deus. Tá? É isso que é a oração da igreja. Estamos então com faixas, com gritos de guerra, entrando lá no planalto de Deus para clamar para Deus intervir sobre as nossas necessidades. Isso é a oração da igreja. Tá? É assim que a igreja. Agora eu não tenho que dizer que não, o poder está no pastor fulano de tal, o poder está no apóstolo fulano de tal, o poder está no bispo fulano de tal. Porque quando você pega Tiago, que vai nos falar para chamarmos os presbíteros da igreja, Tiago está utilizando ali de uma prática de uma igreja local. Mas se você olhar para outros contextos, que por exemplo o apóstolo Paulo fala sobre essa prática incessante de nós orarmos, de nós clamarmos, de nós intercedermos, é a igreja. É a igreja que deve orar, é você que deve orar, cumprir aí o seu papel. Então nós temos a natureza de Deus, Ele é espírito pessoal. Pessoal por quê? Porque Ele se importa, tá? O nosso Deus é um Deus que se importa. É por isso que Deus falou com Moisés. Ele chamou Moisés, tirou Moisés lá do meio lá do povo que ele estava vivendo, chamou Moisés a um lugar separado, tirou Moisés ali daquele lugar, levou Moisés para a sua presença, porque a presença era santa, não era o lugar. Nós temos que tomar um cuidado com isso, porque quando Deus se revela a Moisés, aí nós temos aquela passagem da sarça, que se queimava, mas pegava fogo, mas não se queimava. Aí então nós ouvimos a voz da teofania: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Esse termo no hebraico está declarando que o lugar se tornou santo por causa da presença de Deus. É quando nós estamos na igreja cultuando a Deus, esse lugar se torna lugar de reverência. É isso que precisamos entender. Então, porque o lugar, o momento é um momento de reverência, é um momento de culto, é um momento de adoração ao Senhor. Não é o prédio que é santo, mas é o lugar que se torna. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar no capítulo 3, por acaso vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Agora, se você estiver no pecado, o Espírito Santo não vai estar presente, ou não vai atuar, ou não vai se manifestar naquele lugar. Por quê? Você fez do templo do Espírito Santo o que? Um lugar de pecado. Não estou dizendo que deixamos de ser pecadores, não é isso, tá? Mas é a profanação do templo do Espírito Santo. Vamos caminhar um pouquinho.
E aí entra o caráter de Deus, ele é perfeito, Deus é perfeitamente bom. Então tudo que Deus faz é bom, tá? Esse negócio de que Deus escreve certo por linhas erradas é falácia do mundo, é ditado do mundo. Não importa o que aconteceu na sua vida, tá? Sei que para você importa, obviamente, tenho certeza disso. Se você tomou um tombo, né? Essa semana um irmão aqui da igreja aí tomou um tombo da moto, para ele importou. Mas ainda assim, Deus sabe. Não é que Deus deu um tombo a ele, não é isso, tá? Mas foram as fatalidades da vida. Foram as fatalidades. E quando nós perdemos um ente querido, nós sofremos. Mas foram as fatalidades. A Deus quis que isso acontecesse de maneira alguma. Mas é a própria... Lembra do início que eu falei? São as decisões humanas que levam a tudo isso. As pestes, Jesus Cristo já tinha falado lá atrás. Já tinha profetizado sobre essas pestes. Mas o que causou isso? Foram as decisões humanas, porque o homem não muda. O homem não muda o coração, continua com o coração pecaminoso. Essa é a decisão do homem, essa é a escolha que o homem está tendo, e assim vai seguindo. A relação de Deus para com o universo: Deus cria, sustenta, dirige todas as coisas. Então, irmãos, prestem atenção, tá? Deus não está de olhos fechados por causa de tudo isso que o mundo está vivendo. Por isso que nós falamos, semana passada, domingo, nós lemos aí o Salmo 11, Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida. Aí, mais uma vez, Jesus Cristo já havia falado: olha, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas não fomos até então por causa das misericórdias do Senhor. E entendemos as misericórdias de Deus, que é um atributo de Deus também, é muito mais complexo. Porque, olha, imagine vocês quando o teu filho lá está aprontando, tu fala com ele, ele continua aprontando, e você faz coisas boas para ele, ele continua aprontando. O que você faz? Você dá um basta. Essa é a grande verdade. Mas o pai amoroso, ele continua ainda cuidando do seu filho. É assim nosso relacionamento com Deus. Eu imagino Deus lá no seu alto sublime trono, olhando para essa terra. Só a misericórdia de Deus para que o homem não seja destruído. O motivo de Deus, então, em suas relações com tudo quanto existe, é o seu santo amor. A doutrina de Deus é de suma importância, porque a ideia que temos dele determina não só a natureza da nossa religião e as suas características, como também a firmeza da nossa teologia. Então você entendeu essa definição acerca de Deus e dos pontos característicos que envolvem? É uma pergunta e fica aí para sua reflexão. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, vamos abordar aqui o Deus tripessoal. A doutrina da Trindade e a doutrina da triunidade é uma das mais importantes da fé cristã. Nosso próprio texto aqui vai explicar essas duas palavras, tá? Trindade e triunidade. Ele apenas, o autor da nossa revista, ele apenas separou o termo para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Mas nós estamos falando de uma coisa só, Trindade. Mas apenas você vai entender, tá? Apenas ele separou para clarear a ideia. Os ensinamentos bíblicos sobre trindade e triunidade lançam forte luz sobre a questão que está no âmago da nossa busca de Deus, ou seja, da maneira como nós nos relacionamos com Deus.
como é Deus em si mesmo. Apresentamos então neste tópico que em si mesmo, no seu próprio ser, Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquilo que nós falamos de trindade, tá? Sendo, porém, um só, é a triunidade. Deus se revela de 3 formas distintas, mas Ele é um só, tá? Então, 3 pessoas, trindade. Triunidade é um só. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá? Então, a pluralidade de um Deus único. A tríplice manifestação de Deus, a forma una de Deus existir. Mas essas duas ideias, apesar de relação íntima entre elas existem, são tão diferentes que podem causar confusão quando expressas por uma só palavra. Pegar aqui um exemplo muito clássico no meio evangélico, tá? Nós vamos fazer um culto ao Espírito Santo. Isso é heresia. Não existe culto ao Espírito Santo. Não existe um lugar do Espírito Santo na minha vida. Nós vamos botar aqui uma cadeira. Bom dia, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai sentar aqui na cadeira e nós vamos cultuar. Hoje tem o culto da revelação do Espírito Santo. E por aí vai as terminologias que tem aí no meio evangélico ou no meio cristão. Isso é heresia, não existe. Você não separa as 3 pessoas. Existe a revelação, mas as 3 pessoas elas estão em uma só, é Deus. Mas então essas duas ideias, apesar de serem tão íntimas, entre elas existem. Passando aqui, tão grande é a diferença de sentido entre elas que achamos por bem dar cada qual uma designação própria. Vamos então discutirmos, compreendermos um pouquinho. Antes de estudar a pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo, é importante uma boa definição da terminologia Trindade. Deixa eu pegar aqui porque... Langston é um teólogo, bem conhecido aí no meio evangélico. Ele faz aí algumas definições num livro chamado Esboço de Teologia Sistemática a respeito da Trindade. Eu vou ler aqui algumas dessas definições. A palavra Trindade significará a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Triunidade, a tríplice, o modo da existência de Deus, que é a existência de 3 em 1. Temos a doutrina da Trindade pelo fato de Deus se haver revelado como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Tem um outro exemplo aqui bem simples, tá? Por exemplo, quando você ora, na sua oração, então eu vou ao Senhor, eu vou a Deus, eu vou orar a Deus. Aí vou aqui ilustrar para os irmãos que Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Então eu estou falando com o Pai, porque foi o Pai que me criou, Ele que é o Criador. Na sua revelação, Ele se revelou como Pai, como Criador. Aí eu vou falar com o Pai, mas eu vou falar, eu tenho aqui uma carta em nome do teu filho, para eu poder entrar na sua presença. Aí o Pai olha esta carta, essa carta tem alguma assinatura? Tem, do Espírito Santo, Então nós oramos ao Pai em nome do Filho, para que o Espírito Santo faça a sua obra. Então eu creio no Pai, porque Ele enviou o seu Filho para me salvar,
mas eu recebi o selo do Espírito Santo ao me converter. É por isso que não dá para você aceitar uma doutrina que diz que você já recebeu o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito Santo. Não dá, é fraca. Biblicamente é fraca. Porque você está separando a existência da Trindade. Não existe isso. As três pessoas é uma só. Quando Pedro, então, 1 Coríntios 3, diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós vamos lembrar que no Velho Testamento, Deus se revelou no seu templo, tanto para Moisés, quanto para os sacerdotes, como para Salomão, e existem as passagens teofânicas a respeito desta revelação. Por exemplo, quando o sacerdote se aproximava ou a nuvem descia sobre o templo, o sacerdote ou o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. Por quê? Então estava descendo a Shekinah, que é a presença, a palavra Shekinah no hebraico, presença plena de Deus. Descia a Shekinah de Deus. Lá no lugar onde Salomão ele entrou, e o lugar se encheu de fumaça, estava a presença plena de Deus. Quem falava com Salomão? O Espírito Santo. Ele não viu nada, ele não teve a visão. O próprio Moisés, quando pede para ver a glória de Deus, e Deus tampa ali com a sua mão, isso aí é teofania. E o que Moisés depois diz, ele viu a glória de Deus passar. Nós não temos nenhuma compreensão literal do que realmente Moisés viu. O que é a glória de Deus? Então, irmãos, olha, eu vejo a glória de Deus todos os dias. Louvado seja o Senhor por isso, no seu cuidado. Eu não preciso ver uma manifestação pessoal de Deus para eu ter a certeza da glória de Deus em minha vida. Aí o sininho toca. Assim, então, é importante o estudo dessa unidade sobre Deus, sobre Pai e Filho e o Espírito Santo. Deus Pai. A expressão Pai é a sua aplicação de Deus, tá? Essa expressão, ela vai se aplicar por diversas passagens no Velho Testamento, mas é o Deus triuno. Por isso, muitas das vezes, Pai, nós estamos usando a expressão Pai, mas a expressão, ela às vezes se confunde com o próprio Deus, o Deus no seu ser, tá? Por exemplo, você olha lá para o Velho Testamento, aí você vê Moisés falando com Deus Pai, pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó. Quando Deus se revela para Moisés e mandando que Moisés fosse libertar o povo. Por que a ideia de pai? O pai é o que cuida. Uma vez que a expressão deuses, ela estava bem usada no Velho Testamento, e havia também algumas palavras que eram específicas. Para Deus se usava a palavra hebraica Elohim, mas quando se referia esse é o meu nome, eu sou, aí então o nome próprio de Deus, que nas traduções é Jeová, ou o nome próprio, que é o tetragrama de Deus. Então a palavra Pai, muitas das vezes, ela não vai aparecer no Velho Testamento como nós entendemos. Apenas é uma revelação do Deus Criador como o Pai que cuida, o Pai que está ali junto aos seus filhos, ao seu povo. O próprio Moisés e Davi utilizou demais dessas expressões nos seus escritos. Tem algumas passagens que
o texto está relacionando, o próprio apóstolo Paulo, eu vou ler somente uma, a 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, todavia não é para nós há um só Deus. Então, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. O grande problema é que alguns teólogos de plantão, eles pegam, não, Paulo está falando que há um Pai e a Jesus Cristo que é o Senhor, aí acha que dá para separar, esqueceu que Paulo falou que há um só Deus. Então Paulo está falando aqui da revelação de Deus, Pai, Jesus Cristo, Filho, Senhor. E quando Paulo está falando Senhor, ele está olhando para Jesus Cristo na sua época, no seu tempo, o Senhor Jesus Cristo. E Efésios 3,14, Hebreus 12, versículo 9, Tiago 1, 17. Atribui-se também o nome ao Deus triuno para expressar a relação teocrática que ele mantém com Israel como seu povo no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te estabeleceu? É interessante esta passagem aqui de Deuteronômio 32, versículo 6, porque Moisés está lembrando, olha, quem te resgatou foi Deus, teu pai. Porque vocês se tornaram filhos de Deus, uma vez que ele foi lá, te libertou, te tirou do cativeiro e agora está cuidando de vocês. Porque essa ideia da libertação, ela era muito comum lá no contexto do Velho Testamento, por causa da escravidão. E o interessante é que Deus libertou ao seu povo, não para que o seu povo fosse escravo, mas os tornou filhos. Por quê? Por isso, lá na revelação do Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés falando: o Deus do pai Abraão, Isaque e Jacó, quer dizer, o Deus da geração deste povo. Eu também quero ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aceitarem. Aí eles colocam aquela complexidade e aumentam em demasia. No Novo Testamento, nós temos aí algumas passagens no Velho Testamento também. Eu não consegui chegar. Adeus, filho, mas eu vou caminhar. Isso a gente vai caminhar. Depois a gente dá desconto, né, irmão? A gente dá desconto depois aí. Vamos lá. As distinções dadas a Deus no Antigo Testamento são aplicadas a Jesus. E esses títulos de honra exclusivamente dados a Deus são inexplicáveis se Cristo não for reconhecido como Deus. Então não dá para nós falarmos que Cristo não é Deus. Cristo é plenamente Deus. O termo Jeová era tão sagrado que os judeus não ousavam proferi-lo sequer, a palavra, o tetragrama sagrado. No entanto, ele é dado a Jesus no Novo Testamento. Mateus 3, versículo 3, João 12, 41. Jesus possui os mesmos atributos de Deus. Ele é vida, tem existência própria, é amor, é santo, é eterno, é onipresente, é onipotente, e onisciente também. Então os atributos, todos os atributos que Deus possui, Jesus Cristo também possuía. A ideia do Jesus como pessoa, ser onisciente, é muito mais fácil de nós entendermos em algumas passagens, quando, por exemplo, eu citei a passagem do centurião,
Então Jesus Cristo falou, olhou a fé daquele homem e disse que ele já estava curado. É onisciência, Jesus Cristo sabe. Quando Jesus Cristo toca, quando a mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus foi e falou: quem me tocou? Quem me tocou? De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não é que Jesus Cristo não soubesse, mas ele queria que a mulher se apresentasse, e a mulher se apresentou a ele. Jesus Cristo vê Natanael e diz: ali está um homem quem não há dolo. Jesus Cristo elogiou, um elogio de Jesus. Jesus Cristo conhecia o coração daquele homem. Então, ele diz justo, que aquele homem era um justo, mostrando que ele conhecia o coração. Então, os atributos que Deus possui, Jesus Cristo também possui. Onipresença, onipotência, a igualdade, o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a santidade. O próprio Paulo diz que jamais pecou, na terra só houve um justo, que jamais tenha pecado. Então, e não dá para nós aceitarmos essa teoria, teoria que anda por aí para dizer que Jesus Cristo tenha pecado com Maria Madalena. É mais uma heresia que o mundo apresenta contra a verdade de Deus. Passando então aí, não podemos ler estas passagens do Novo Testamento e dar-lhes o devido valor sem reconhecer que Cristo é mais do que simplesmente um homem, é Deus. As obras de Deus são atribuídas a Jesus Cristo. Deus Espírito Santo, apesar de nos dizer em João 4:24 que Deus é Espírito, o nome se aplica mais particularmente à terceira pessoa da Trindade. O termo hebraico com o qual ele é designado, Ruach, e o grego pneuma, ambos os quais com o vocábulo latino espíritos, derivam de raízes que significa soprar. Lembra lá na criação, quando Deus soprou no homem? O termo que está lá é expirou o seu espírito. Deus expirou, Deus expirou o seu espírito no homem e o homem se tornou alma vivente. Então Deus concedeu o seu espírito. Nesse contexto, nós somos corpo e espírito, mas nós não somos Espírito Santo, porque necessitamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se manifesta no homem através do Espírito de Deus que há em nós, São situações diferentes. Aí é por isso que a nossa dificuldade em entendermos Deus é Espírito e Ele habita em nós. Mas em que lugar? Deus habita no coração, Deus habita no estômago, Deus habita onde? Deus se relaciona conosco através do Espírito que Ele já deu em nós. É por isso que se usa essa terminologia de que no homem, todo homem tem uma necessidade da busca por Deus, ainda que ele não compreenda, por causa da sua natureza espiritual. Ainda que ele não compreenda, todo ser humano tem uma natureza espiritual e de alguma forma ele busca a Deus. E quando não entende, busca de forma errada, aí ele quer se relacionar com Deus de forma errada, aí ele entra nas heresias desta vida e por aí vai. O Antigo Testamento, então, emprega o termo Espírito sem qualificativos, ou fala do Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então não é essa relação com o Espírito Santo. Somente o autor destaca aqui duas passagens que relaciona o Espírito Santo com o Espírito do Senhor, que é Salmo 51 e Isaías 63.
o Novo Testamento há um destaque maior para essa designação da terceira pessoa da Trindade. E os textos vão aumentando, vai se nos mostrando aí. Berkhoff, que é um outro teólogo, alemão, ele enriquece nosso entendimento ao declarar que o Espírito é descrito como estando na relação mais estreita possível com as outras duas pessoas da Trindade. A obra para a qual o Espírito Santo foi enviado à igreja no dia de Pentecostes estava baseada em sua unidade com o Pai e com o Filho. Ele veio como Paráclito para ocupar o lugar de Cristo e realizar a sua obra na terra. Isto é, para ensinar, proclamar, testificar ou dar testemunho como o Filho fizera. Jesus Cristo falou que o Espírito Santo, ou Paráclito, ele vinha para convencer o homem, é a ação do Espírito Santo na humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo homem, não importa a nacionalidade, ele é convencido pelo Espírito Santo. É convencido, não é convertido, tá? De que existe um Deus, que ele é um pecador, por isso ele continua buscando Deus, e do juízo, que um dia esse Deus virá para julgar a terra. Aí então, o Novo Testamento vai nos dar uma outra ênfase do Espírito Santo, que é na igreja, para a edificação da igreja. Ontem na live dos jovens, o pastor falou sobre isso, creio, respondendo aí uma pergunta. Aí ele então mencionou a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles têm uma ênfase única: edificação da igreja. Não existe essa falácia que existe no meio evangélico, que eu preciso ter um dom para que eu seja glorificado, eu seja edificado, para que eu seja exaltado, e por aí vai. Isso aí que o povo fala não é Bíblia. Existem pessoas que vão à igreja e dizem: eu gosto daquela igreja porque aquela igreja me faz bem. Gente, ninguém vai à igreja para se sentir bem. Sabia disso? Nós vamos à igreja para adorar a Deus, e muitas das vezes no meio da adoração Deus nos fala conosco de forma tal que a gente fica para baixo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou nos nossos pecados e nós ficamos mal, porque reconhecemos que somos pecadores. Aí você entra naquelas passagens como Paulo fala: miserável homem que sou. É claro que eu saio bem de uma igreja quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade. É a adoração que me deixa leve, é o meu coração. Eu entrego os meus problemas nas mãos do Senhor, aí eu fico leve. Jesus Cristo falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu vou lá na igreja adorar ao Senhor. Senhor, tudo eu entrego a Ti, até os meus problemas. Aí eu vou sair dali leve. Opa, Deus está agora carregando o meu fardo, Deus está agora carregando a minha dor, está carregando os meus medos, está carregando as minhas depressões, está carregando as minhas opressões. Eu volto para casa leve. Mas se eu continuar, vou à igreja adorar o Senhor, tantos textos bíblicos que estão me ensinando que eu tenho que ir para prestar louvor, prestar adoração, prestar culto e fazer uma entrega. Entrego a Ti, Senhor. Aí a pessoa acha que só entrega, tem que entregar só o dízimo. Parece que o dízimo estava pesando lá no bolso dela, e não é tanto assim. Mas aí ela aliviou nada, porque ela não prestou culto a Deus, ela não prestou adoração ao Senhor. Era por isso que quando você vê lá no Velho Testamento o povo ia prestar o culto, o povo voltava cantando, o povo voltava adorando, cantando salmos, porque o povo prestou culto a Deus. E olha que fazia uma vez por ano.
Agrada-te do Senhor teu Deus. Não é que eu tenho que agradar de Deus, eu tenho que agradar ao Senhor com o meu culto, com o meu louvor, com a minha adoração. E a gente fica vendo pessoas que vão de igrejas em igrejas procurando um lugar que agrade o seu coração. E às vezes elas encontram um lugar que não tem nem doutrina bíblica, mas elas se sentem uma forte emoção ali naquele lugar. É isso que elas vivem, em busca de emoções. São caçadores de emoções e não caçadores de um Deus vivo e verdadeiro. Por isso, aquela mulher perguntou a Jesus: aonde nós temos que adorar a Deus? Adore a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, a gente vai ficar por aqui. Eu sei que ficou a metade da nossa lição, mas eu quero só encerrar dizendo para você o seguinte: é capaz de definir trindade e triunidade? Qual o caráter de Deus na sua vida? Como a trindade e a triunidade estabelecem a relação entre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E qual o maior ensinamento que a doutrina tripessoal de Deus revela para você como cristão? Voltamos então àquela palavra que eu falei lá no início, que nós precisamos lembrar, e a gente precisa sair daqui sem esquecer dos atributos de Deus, e que nós cremos num Deus pessoal. Então, olha, não esqueçam da revelação e da vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.